última semana a gente vibrou vendo a força dos moradores da periferia de São Mateus, das torcidas organizadas, dos operários de Angra, botando os bolsonaristas para correr nos bloqueios. Imagine então qual seria a força da classe trabalhadora organizada pelos sindicatos para derrotar nas ruas e nas greves a extrema-direita. Isso não só é possível, como já aconteceu no Brasil. E é por isso que a gente vai contar para vocês hoje a história da revoada das Galinhas Verdes. Eu vou te contar como no dia 7 de outubro de 1934, uma frente única operária derrotou nas ruas o fascismo que estava surgindo no Brasil. No ano de 1930, com um golpe de Estado, assume a presidência Getúlio Vargas no Brasil. Era uma ditadura com traços parlamentares que perseguia os setores operários mais combativos e que proibia a existência da esquerda. Nos anos 20, princípios de 30, o movimento operário do Brasil se desenvolveu no calor de uma relativa industrialização que se deu entre as duas guerras mundiais, e as ideias revolucionárias influenciavam os setores de vanguarda que vão ganhando sindicatos, criavam novos sindicatos e também suas próprias organizações políticas. No começo dos anos 30, o Partido Comunista Brasileiro já havia expulsado os trotskistas, e esses se agrupavam na Liga Internacionalista. Em São Paulo, eles tinham mais peso que o PC oficial. Em 1932, ao calor do crescimento do fascismo na Europa, se desenvolve no Brasil a Ação Integralista, um grupo fascista que era liderado por Plínio Salgado. Os fascistas na Itália eram os camisas negras, os nazistas os camisa parda, os falangistas espanhóis eram camisa azul e os fátios brasileiros serão os camisas verdes. Seu objetivo imediato era ser um grupo de choque contra os sindicatos e a esquerda, o que serviria ao regime totalitário do Getúlio Vargas. Em julho de 1933, a partir da proposta dos trotskistas, se forma uma frente única antifascista com diversas organizações operárias, políticas e sindicais, menos o Partido Comunista, que se nega a participar. Chegam a ser umas 30 organizações em São Paulo. Os trotskistas dirigiam aí a poderosa UTG, União dos Trabalhadores Gráficos. E em 1º de maio de 1934, se organiza um grande ato operário contra o governo de Getúlio e contra os integralistas. E nesse dia, Mário Pedrosa, que era dirigente trotskista, lançou pela primeira vez no Brasil a consigna de necessidade da construção da Quarta Internacional, devido à capitulação do Partido Comunista Alemão, que havia aberto o caminho para o Hitler. Pouco depois, os integralistas anunciam a realização de uma grande manifestação e desfile militar em São Paulo para o dia 7 de outubro, para comemorar o 2º aniversário da criação da Ação Integralista. E aí, os que participavam da Frente Única Operária Antifascista começam a discutir o que fazer. Não vamos deixar que esses aí dominem as ruas. Nós vamos impedir de qualquer maneira. E se aprovou fazer uma contra-manifestação, em que deviam anunciar ao povo de São Paulo, com um manifesto e comunicado, as razões que justificavam tomar essa resolução. Ou seja, dizer claramente que os integralistas queriam empregar no Brasil os mesmos métodos de liquidação física dos adversários políticos e das organizações opositoras que estavam sendo levadas adiante na Alemanha e na Itália. Os stalinistas eram contrários a esse tipo de frente única. A sua estratégia era fazer uma frente de colaboração com os setores da burguesia. Porém, o Comitê de São Paulo do Partido Comunista, representado pelo Hermínio Sacchetta, contra a direção nacional, se integra à preparação dessa contra-manifestação. E o militante húngaro Rudolf Lauf, que foi um valente combatente na Guerra Civil Russa, era uma pessoa que tinha bastante experiência porque havia combatido no Exército Vermelho de Leon Trotsky, que foi o que orientou todo o aspecto militar. O objetivo dos integralistas era atacar a organização da classe operária, a sede da Federação Sindical de São Paulo e os sindicatos que se encontravam no edifício Santa Helena, justamente na frente de onde eles tinham preparado o seu desfile, que era na Praça Central da Sé. Os camisas verdes chegavam a centenas. Eram trens com contingente do interior paulista e até do Rio de Janeiro. Se calcula uma cifra estimada de 8.000 pessoas. Passado o meio-dia, a cavalaria, a infantaria e a força pública, com mais de 400 efetivos com fuzis e metralhadoras de pé, iniciavam a ocupação da praça. Os integralistas se sentiam protegidos diante do tamanho do aparato militar e começam o seu lado. Entre os fascistas de um lado e os gritos de "fora galinha verde" do outro, a coisa foi esquentando. Tiveram brigas,
alguns enfrentamentos menores, contudo, a polícia tentou intervir. E aí se escutou um barulho de disparos, ocorreu uma correria e os fascistas começaram a se concentrar sobre as escadarias da catedral. E nesse momento se escutou uma rajada de metralhadora, da qual nunca se soube de onde veio, porque não foi acionada. Até se falou que era um acidente e isso só excitou os ânimos dos antifascistas, porque pensaram que tinha sido justamente os fascistas que tinham atirado com essa metralhadora. Grandes colunas de integralistas estavam entrando na praça por trás e começaram a encher as escadarias da catedral. E aí o Mário Pedrosa subiu no pedestal de uma coluna e pronunciou breves palavras. Uma feroz rajada de balas foi dirigida ao grupo dele e caiu ferido de morte um jovem comunista, o Décio de Oliveira, e morreram 3 policiais e alguns fascistas. Os distintos grupos de frente única tinham se distribuído em zonas da praça e ao redor, onde se travavam lutas contra os integralistas. Um grupo de fascistas seguia atirando e só mais tarde abandonariam a praça. A maioria dos gloriosos milicianos fogem a toda velocidade pela cidade e à tarde, na noite do dia seguinte, são coletadas e recolhidas camisas verdes atiradas pelos donos pelos mesmos lugares distantes da cidade por onde eles tinham fugido. Foi uma grande fuga que passou a ser denominada daí adiante a Revoada das Galinhas Verdes. O Plínio Salgado, que não tinha tirado os pés da sua sede da ação integralista, começa a derramar suas lágrimas e lamentos a partir desse momento. A derrota desarticulou a incipiente criação do movimento fascista no Brasil, que só prosseguiu como uma variante eleitoral de direita. Os trotskistas brasileiros foram artífices fundamentais desse enorme triunfo. O 7 de outubro de 1934 é uma data para não se esquecer.